Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui com você, muito bom poder compartilhar um pouco com você novamente a respeito da Palavra de Deus. Nós estamos já no nosso 6º vídeo de uma série Efésios em Casa, a qual nós estamos refletindo então em todo esse período que nós estamos em casa com a nossa família sobre o livro de Efésios, sobre os ensinamentos do livro de Efésios. Então, hoje nós estaremos, eu quero te convidar junto para nós refletirmos a partir do capítulo 3 de Efésios e entendermos as grandes revelações de Deus através da sua palavra. Se tem um grande problema, eu acho que o cristianismo sofre hoje é a falta da palavra de Deus e a falta da Bíblia na sua vida. Nós vivemos às vezes diante de tantos conceitos, diante de tantas realidades, mas esquecemos de que o fundamento de todos os conceitos e realidades é a palavra de Deus, e nessa busca então de retomar um pouco da palavra de Deus na centralidade de todas as coisas, eu tenho buscado refletir com você então a respeito do livro de Efésios, para a gente entender um pouco mais e também solidificar a nossa fé. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos meditar um pouco agora no capítulo 3 de Efésios. E de início, um capítulo muito especial, que dá sequência a tudo aquilo que nós já falamos até aqui, mas nós vemos que o apóstolo Paulo ele começa a revelar os seus sentimentos. E começa a colocar diante do povo, não as suas justificativas, mas os seus privilégios, tudo aquilo que acontece na vida dele, que já é um motivo de reflexão para mim e para você. Vejamos aqui no versículo 1, o que o apóstolo Paulo fala então. Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, gentios. No que isso é relevante então? Em que aspecto esse primeiro versículo ele se torna extremamente relevante? O apóstolo Paulo, como nós já falamos anteriormente, ele escreve a carta de Efésios num período em que ele está na prisão. Ou seja, ele está impedido de andar devagar pelo mundo, está na cadeia mesmo. E a prisão que Paulo se encontra aqui é a prisão em Roma, hoje atualmente na Itália. E é interessante que mesmo estando em Roma preso, mesmo estando na cadeia, mesmo, por mais que a prisão de Paulo, por ele ser um membro de alta classe, ele fica preso então na sua casa enquanto aguarda pelo julgamento. E o apóstolo Paulo, estando ali em Roma, ele não considera-se um prisioneiro de Nero. Ele não considera-se um prisioneiro da cultura, um prisioneiro daquela sociedade. Antes disso, ele se considera um prisioneiro de Jesus Cristo. Exatamente isso. Ou seja, ele está dando poder e relevância muito maior àquilo que está acontecendo na vida dele. Ele está entendendo que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a transtornos, mesmo preso, Paulo está cativo e cumprindo o desígnio e a vontade de Deus. Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo na vida de Paulo é sim, não necessariamente de uma vontade, mas de uma soberania de Deus, de um controle de Deus sobre todas as coisas. Ou seja, e a primeira reflexão para mim e para você é que mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de crise, nós precisamos entender que este momento revela a soberania de Deus nas nossas vidas. Jesus Cristo ele está lá no deserto, 40 dias, 40 noites, ele está em jejum, está sem alimento, mas ele entende também que aquele período é a revelação da soberania e da presença de Deus na vida dele também, porque inclusive ele é Deus. E como isso, ao final desses 40 dias, quando ele é tentado então por Satanás, ele vence honrando e louvando e dizendo que Deus ele é o único digno e maravilhoso de ser louvado e honrado. Então esses dois elementos, essas duas partes que eu falei, tanto de Paulo como de Jesus Cristo, nos revela que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à angústia, Deus sim, ele está no controle de todas as coisas. E aqui no capítulo 3, nós vamos entendendo também que Paulo ele não está preso porque cometeu um crime. Paulo não está preso porque matou alguém, porque roubou algo de alguém. Mas olha por que Paulo está preso. Por amor de vós, gentios. Exatamente isso. Por quê?
E é o que o texto vai nos mostrar aqui, a pregação de Paulo agora é de que gentios e judeus, eles se tornam um único povo, eles se tornam um só diante de Deus. E isso para os judeus é uma blasfêmia. Isso para os judeus é demais, não dá para aguentar. E aí eles pegam e condenam Paulo, e prendem Paulo e levam Paulo para ser julgado, mas eles também não estão encontrando muito que condenar Paulo, né? Tanto que ele vai parar lá em Roma por causa do seu direito como participante, como integrante do império. E é tão interessante isso, né? Porque Paulo ele vai ser preso, ele vai ser condenado pelo Evangelho, pelo mistério da fé de Jesus Cristo, que é o primeiro grande privilégio que Paulo recebe, é o mistério da fé. Qual que é o grande mistério da fé? Qual que é a grande revelação que o apóstolo Paulo recebe e que, digo, é muito relevante para a sua época, é muito relevante para o seu período. Talvez para você agora você olhe e diga, mas para mim não tem muita aplicação. Mas para o período em que Paulo está escrevendo e para a igreja de Éfeso, que é uma igreja gentílica, é uma igreja que não está nas dependências da nação de Israel, é extremamente importante isso que Paulo está falando. E qual que é o grande privilégio que Paulo recebe? O mistério da fé. E qual que é esse mistério da fé? Gentios e judeus agora são um diante de Deus. Ou seja, qual é a mensagem de Paulo aos gentios? Primeiro, são co-herdeiros, ou seja, têm direito às bênçãos, as mesmas bênçãos ditas lá a Abraão em Gênesis capítulo 12, né? As mesmas bênçãos renovadas a Isaac, as mesmas bênçãos renovadas também à pessoa de Jacó e a todo o povo de Israel. Ou seja, os gentios eles também são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo e são co-participantes, né, das obras de Jesus Cristo. Por que isso é importante? Porque as nossas ações, as nossas atitudes, elas são definidas pela nossa identidade. Aquilo que nós fazemos na nossa vida, muitas vezes, é determinado pela nossa identidade. Né? As escolhas, as minhas profissões, elas vão sendo escolhidas, elas vão por aquilo que eu sou. O meu modo de agir com as pessoas, a forma com que eu lido com as situações são um reflexo daquilo que eu sou. Então Paulo ele precisa aqui afirmar, reafirmar e mostrar várias vezes a identidade do povo gentil. E a isso sim se encaixa muito bem a mim e a você. Paulo precisa revelar e precisa descer ao nosso coração que nós somos co-herdeiros das promessas. Ou seja, nós também vamos e recebemos as promessas através da pessoa de Jesus Cristo. Nós somos membros de um mesmo corpo. Né? Na época, a divisão se dava entre gentios e judeus. A nossa divisão hoje está simplesmente baseada em placas de igreja. Meu querido, nós somos membros de uma mesma família. Mas eu sou aqui, a minha igreja não crê nas mesmas coisas que tu crê, ou que a igreja que tu participa crê, Gabriel. Ok, mas apesar disso, nós somos membros de um mesmo corpo, né? Quer judeus, quer gentios, quer gregos, quer romanos, todos são parte do corpo de Cristo. E esse é um entendimento muito interessante que nós podemos tirar para nós aqui neste momento, que independente, né, das nossas crenças limitantes, nós somos sim todos parte de um corpo de Cristo. Né? Claro, né, para fazer parte do corpo de Cristo, nós já falamos aqui anteriormente, também precisa crer em Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. Então foi rompido aqui uma barreira que existia entre judeus e entre gentios, e eu quero romper também com você uma barreira que existe entre as placas que divergem, né? Cada igreja muitas vezes querendo ser a igreja verdadeira de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Sendo que a igreja de Jesus Cristo são as pessoas que andam segundo a vontade. A verdadeira igreja de Jesus Cristo aqui na Terra são os membros de Jesus Cristo, não as estruturas físicas da igreja cristã. Né? Mas vamos seguindo aqui, porque Paulo ele vai ganhar mais um grande privilégio de Deus. E na época aqui, tudo assim, é um grande privilégio receber o mistério da fé. Porque as pessoas estavam nebulosas.
não enxergavam tudo como talvez deveriam, né? Os seus olhos estavam cegos. Elas precisavam entender a sua identidade de Jesus Cristo para todo o resto do capítulo de Efésios fazer sentido. Porque se eu sou o povo de Deus, se eu sou filho de Deus, então eu preciso andar como tal aqui na terra também. Tá certo? O segundo, então, privilégio que o apóstolo Paulo vai receber da parte de Deus é um ministério. Nós já vamos falar mais à frente uma aplicação em relação a isso, né? Mas de antemão aqui nós já vemos que conhecimento traz responsabilidade. Isso mesmo, conhecimento traz responsabilidade, porque Paulo recebeu um mistério. E agora, mediante esse mistério, mediante esse conhecimento, Paulo é dotado de uma responsabilidade. Ele precisa agora também colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Então, a partir do versículo 7, nós vemos ali a respeito do ministério de Paulo, né, de 1 a 6, o mistério, o privilégio do mistério recebido por Paulo, e agora do 7 ao 13, o ministério que Paulo recebeu. Né? E a primeira grande parte do ministério que Paulo recebe é pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ele está pregando o evangelho de um Jesus Cristo que é perfeito. Paulo está pregando o evangelho de um Jesus Cristo que tem riquezas e bênçãos sobre as nossas vidas que nunca vão se cessar. Ou seja, recebeu o mistério da revelação. E agora ele precisa apresentar esse mistério. Um Jesus Cristo que é o cabeça, que é o Senhor das nossas vidas e que jamais, repito, jamais as suas bênçãos irão se cessar nas nossas vidas. Pelo contrário, elas vão crescendo de tal maneira que quando nós chegamos ao ponto da nossa morte, né, nós recebamos a maior bênção, que é o nosso corpo glorificado e a nossa nova vida em Jesus Cristo. O segundo ponto, então, do ministério de Paulo está voltado a manifestar o mistério a todos os homens. Ou seja, Paulo precisa pregar o evangelho de Jesus Cristo e ele precisa pregar a todas as pessoas. Ele precisa mostrar esse mistério a todas as pessoas. Essa revelação, esse dom, essa habilidade que ele recebeu de Deus, esse discernimento que ele recebeu de Deus agora precisa ser espalhado a todas as pessoas. Meu irmão, aquilo que nós sabemos não é para nós. Aquilo que nós sabemos não é somente para eu e você usarmos, usurparmos disso que nós temos recebido, porque aquilo que Deus deposita nas nossas vidas tem muito valor. Assim como a parábola dos talentos, aquilo que Deus coloca em nós precisa então ser gerado e multiplicado, levado e compartilhado às outras pessoas, e esse é o ministério de Paulo também. E esse ministério também está em tornar conhecido a multiforme soberania de Deus, ou seja, Deus agindo em vários povos, raças, nações, em várias línguas, em várias situações. Se você come determinadas coisas, se você não come, se você guarda o sábado, se você... Não importa. Paulo está falando aqui de um Deus que está revelando a sua multiforme sabedoria, a sua multiforme graça em todos os lugares, em todos os povos e em todas as nações. Olha só, Paulo recebe um mistério muito interessante. E é o mistério de Jesus Cristo. E eu e você, quando ouvimos a respeito disso e desce ao nosso coração, nós nos tornamos participantes e responsáveis por esse mistério. Recebido isso, agora nós também somos responsáveis pelo ministério recebido por Paulo. O mesmo ministério recebido por ele cabe a mim e a você. Qual que é? Pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas. Não é um evangelho barato, não é uma graça barata, que nós não estamos falando aqui de dinheiro, nós não estamos falando aqui do carrão que Jesus Cristo pode te dar, da casa gigante que Jesus Cristo pode te dar, mas das maravilhas de te fazer uma nova criatura, mudar a sua realidade social, a sua realidade mental, a sua realidade espiritual. Essas são as insondáveis riquezas de Jesus Cristo. E nós precisamos compartilhar agora isso com toda a humanidade, com todas as pessoas, porque aquilo que nós recebemos não pode morrer em nós. E aí, a multiforme sabedoria de Deus que atinge a todos os povos.
essa pregação de Paulo, ela atinge as nossas vidas hoje. Essa pregação de Paulo atingirá a vida dos nossos filhos amanhã, dos nossos netos e bisnetos, enfim, de toda a nossa sucessão. Ou seja, a soberania, a sabedoria de Deus, ela é multiforme. Ela se revela de diversas maneiras, né? Por isso que não tem também essa questão, isso rompe a barreira das placas de igreja. A minha igreja é a certa. Não, a minha igreja... Não, cara, Deus ele se revela de N formas, de N maneira, de formas muito diferentes em cada sociedade, em cada realidade. Não também que Deus vai se travestindo de cada... Não. Porque senão nós vamos dar abertura para um evangelho, para uma graça barata. Mas sim, Deus se revela de diversas maneiras e formas em várias sociedades e épocas diferentes. Né? E a nossa última reflexão, que é a respeito do nosso título, então, é de que o conhecimento ele nos traz responsabilidades. O conhecimento que eu e você recebemos na nossa vida traz uma responsabilidade. Quando nós aprendemos a educar os nossos filhos, agora nós temos a responsabilidade de cumprir isso. Quando nós aprendemos a amar o nosso cônjuge, a pessoa que está próxima a nós, agora nós temos a responsabilidade de cumprir isso que nos foi ensinado. E eu e você precisamos ter muito isso gravado e fixado nos nossos corações. Porque aquilo que eu e você recebemos é para que nós possamos colocar em prática. Não é para que morra em nós. Se você entrar numa sala onde as pessoas estão estudando inglês, você pode ficar ali 3 anos. Mas se você não colocar em prática aquilo que você está aprendendo, a sua realidade não vai mudar, o seu propósito não vai ser cumprido. Você pode frequentar a escola durante muitos anos, mas se você não colocar em prática aqueles ensinamentos, você pode frequentar a igreja, mas se você não colocar em prática, tudo aquilo não vai fazer nenhum sentido na sua vida. Então, lembre-se bem que o conhecimento que eu e você recebemos traz uma grande responsabilidade. O conhecimento que nós temos recebido através dessa série Efésios em Casa traz uma grande responsabilidade. Primeiramente, uma responsabilidade comigo mesmo. Segundo, uma responsabilidade para o meu próximo e uma responsabilidade minha também diante da pessoa de Deus. E é sobre isso também que os próximos capítulos vão falar, sobre essa responsabilidade nossa diante de Deus, diante das pessoas e diante de mim mesmo. E nós vamos entendendo isso um pouco mais à frente, mas lembre-se que conhecimento traz responsabilidade. Paulo recebeu um mistério, mas também recebeu um ministério. Você tem recebido revelações, recebido a palavra de Deus, mas junto com isso tem recebido uma grande responsabilidade. E os recursos divinos gerados em nossa vida, os recursos que Deus não desperdiça recursos. Então os recursos que Deus depositou na minha e na sua vida, eles servem então para gerarmos solução no mundo, gerarmos solução na sociedade em que nós vivemos. Amém? Um grande abraço, que você possa cada vez mais ser fortalecido no nosso estudo. Muitas vezes ele não é um estudo tão conceitual, mas um estudo única e simplesmente a respeito da palavra de Deus. Não consigo às vezes trazer tantos conceitos baseados aqui, mas daqui para frente eu acredito que a gente vai conseguir definir e fundamentar mais algumas coisas. Nós temos trabalhado a doutrina e já vamos entrar numa parte prática aplicando toda essa doutrina. A gente vai vendo que tudo vai fazendo sentido. O capítulo 4 já vai iniciar com a unidade da fé, e só é possível essa unidade da fé se nós entendermos primeiro essa coparticipação, co-herdeiros, recebermos o mistério da fé de Jesus Cristo, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!